eu me comprometi com a Crazy Camp. Você vai ser Crazy, não conhece Crazy Camp? Não, devo conhecer. Vamos chegar lá, assim, de repente, uma coisa bem rápida, uma coisa bem. Faz isso, Fábio, faz isso. Então, assim. Pra mim não é problema nenhum. Hein, Fábio? E desde já, sinta-se à vontade para comparecer à nossa reunião, poder segunda-feira, Eu não sei lá, esse trabalho de vocês aqui, falei tudo que passou no caminho, passou para sei lá. Sei que o Ricardo agradece e até aí que a academia, em nome do Ricardo e de vocês todos aqui, tem um carinho pela Eva, né? Sim. Ela conquistou isso, tá? Isso não é... telefone. Falei, fica pra fez isso. Ela conquistou O isso. nome do Ricardo, poxa, não, que bacana, que legal. Eu falei, então, vou te dar aqui os livros, te leva lá pro pessoal, que você puder assim, para fortalecer, eles querem massificar, bombar mesmo, entendeu? Porque é uma guerra, é uma guerra. Ele está por dentro, ele está bem ciente disso. E assim, independente disso, né, ano que vem a gente vai estar com novos assim, horizontes, né, pelo Estado, que São João a gente tem o prefeito agora assim, agora de São João, e eu estou também tentando, o Ricardo sabe, assim, tem uma certa aproximação dele, eu estou te levantando algumas possibilidades, tentando levantar, e vamos ver o que vai acontecer, depois que assim, no departamento. Antes é uma conversa, depois que a pessoa falar, então vamos ver se ele se compromete naquilo que ele... Entendi. Você vai assumir um cargo na prefeitura, é isso não? Eu sou concursado, eu sou da educação. Eu sou concursado. E eu trabalho como deputado federal. O doutor João. A assessoria dele, assessoria e tal. E ele sabe disso, ele sabe dessa aproximação minha com a educação e cultura, os trabalhos que eu desenvolvi. E existe, até então, antes de ser prefeito, não estava cotado para ser de repente uma das pessoas para estar uma pasta técnica lá da cultura. Entendi. E assim, eu já não sabe, se tiver essa chance, com certeza assim, vou brigar muito com vocês. Né? Então eu já vou te fazer um pedido. Não estou falando como político, estou falando como amigo. Então eu já vou fazer um pedido para você, já que você vai se enveredar por essa experiência. Eu acho que é muito importante você, como um cargo técnico dentro dessa potencial presença na Secretaria Municipal de Cultura, primeiro, a desvinculação dela da Secretaria Municipal de Educação. No mesmo pensamento que a gente acabou de falar com a Secretaria Estadual de Cultura. Então é importante esse desvinculamento, esse desvínculo. Né? É muito importante. Número 1. Número 2. Ter os conselhos e as captações de recursos e pensar em políticas. Eu acho que se eu poderia aqui deixar uma sugestão, que acho que é complicado, como sociedade civil, eu acho que é muito importante a Secretaria ser o maestro das políticas públicas. Há muito exemplo do que está na Secretaria Estadual de Cultura. A Secretaria Estadual de Cultura, ela é meio lançando editais e fazendo políticas públicas para que os atores, os fazedores de cultura, por meio dela, se manifestem. Então, eu acho que se a equipe da Secretaria de Cultura tivesse esse olhar menos na execução do artífice de ações, não estou dizendo que foi ruim ou não é uma crítica específica, mas é o que a nossa equipe entende. Assim, a equipe que trabalha comigo, principalmente no festival, no Cuidando. Se sente carente de políticas públicas da cultura e não apenas realizações de eventos, porque aí senão a Secretaria de Cultura vira uma assessoria de comunicação, uma assessoria de... não é isso. Então, talvez, e nem estou falando em nome da nossa própria academia, estou falando no sentido como uma das possíveis também instituições a disputarem posições públicas. Então, capacitação para a formação das instituições, tudo precisa. Eu acho que isso é uma mensagem que eu peço que você leve, compondo ou não governo, é uma mensagem que você leve lá para as pessoas. Que é pensar políticas públicas em editais, não apenas a realização de eventos. Sinceramente, eu difícil afirmar o que vai acontecer, né? E assim, eu não, assim, pelo que eu tenho dado lá, dificilmente, a princípio, ele vai estipular a princípio.
a educação com a cultura. Eu não sei, ele pessoalmente não me passou isso, mas eu fiquei sabendo que próprios amigos trabalham lá. Então, assim, eu não sei o que realmente está acontecendo, mas independente de qualquer coisa, eu vou estar sempre lutando, porque está no nosso DNA, a gente vive isso, né? Então, assim, independente da questão política, a gente está sempre brigando. E, assim, uma coisa a gente tem de bom, que a gente tem também uma abertura maior. Claro. A gente tem certeza que essa abertura ano que vem vai ser bem maior do que teve esse governo passado, esse final de governo passado. Porque o próprio governo passado, o Dr. Ricardo, eu tive várias reuniões com ele, e que ele disse abertamente, cultura não é uma foco. Ele falava abertamente com ele, não é uma foco. Coisa que, no caso lá em Belfor Roxo, apesar do prefeito lá, era o foco dele, mas também se perdeu também, bem complicado, né? Uma questão bem complicada lá, não conseguiu desenvolver bem. O Gino, inclusive, era até subsecretário lá de cultura, né? Mas não teve, o cara, o secretário não tinha, né? O Dida que era para ser secretário, aquelas coisas. Então, assim, a gente fica realmente a mercê. E 2 pontos, Fábio, que são importantes para não esquecer, esse tempo apertado, é que não se jogue na lata do lixo o projeto do Museu do Maneiro João Pedro. Não se jogue na lata do lixo o projeto do Maneiro João Pedro na São José. É muito importante vocês chamarem atores para discutir esse projeto e retomar esse projeto. E a gente, assim que for possível, pede uma audiência com o prefeito para que a gente possa explicar o Festival Freedom. Porque a gente tem uma leitura de algumas coisas, mas a gente entende que a gente ainda não concluiu algumas leituras nossas da presença da prefeitura, mas a gente gostaria de ter uma conversa, uma audiência com o prefeito, com o secretário de Cultura, o secretário de Educação, para a gente dar um papo. O festival vai para o 5º ano que vem. E tá aí, ele acontece, é uma realidade na cidade, né? Envolve questões complicadas, então é importante o prefeito ter ciência. Questões complicadas, nada muito sério, mas que é importante ele saber e ter ciência de que a gente movimenta, traz pessoas. Esse ano veio a vice-conf de Angola, estava aqui com a gente, depois de Congo. É complicado. Tá no almoço na Venda Velha. Conflagrado pela violência, importante lugar, o carinho com a Venda Velha, mas tem que ter a atenção das autoridades, né? Então, uma cidade mais majoritariamente evangélica, né? Até onde a gente tem a leitura de uma liderança política como prefeito, também com uma ligação pentecostal, né? A gente sabe, chega pra gente ver, seja até quando isso vai impactar no governo. A eleição não foi para um grupo, foi para a cidade toda, né? Então ele tem que ouvir o que as pessoas, a população, os moradores da cidade querem também fazer na cidade. Então é muito importante ele fazer o quanto antes uma audiência com ele também. Esse tempo também é precioso também. Dele é o nosso também. Então era nesse sentido. Eu acho que, conforme o senhor fala disso aí, esse final de ano tem muita coisa no espaço, né? Está tudo no espaço, ninguém pode afirmar nada. Inclusive, assim, essa agora decisão eu acho, lá, né, do Estado... Agora eu acho que no próximo ano, acho que deverá haver uma oportunidade de fazer alguns reparos na cultura, na Secretaria de Cultura. Acho que deve haver oportunidade para isso. Porque, naturalmente, os que vão assumir agora, no próximo ano, acho que vão rever isso, né? Eu acredito que seja, né, razoável, né, rever isso. Eu acho que está um momento muito favorável, né? Politicamente, né? Acho que o país está tendo transformação em todos os segmentos, setores, né? Está havendo uma mudança. Principalmente na cultura também. Exatamente. Então, está bem interessante. O quadro está bem interessante, apesar de a gente estar meio desacreditado assim, mas o quadro está bem interessante. Então, assim, hoje a questão de hoje ser corrupto, né? Isso não é mais negócio, né? Exatamente. Não é negócio, não. Não é mais negócio. Então, coisa. Então, assim, se isso não vai ser mais negócio, isso quer dizer que futuramente vai estar sobrando verbas e dinheiro para investimentos na saúde, na educação. Nós estamos vivendo uma época em que existe
no espaço uma batata quente, todo mundo ninguém quer segurar, né? Você vê agora a reunião do presidente, ontem o presidente do Senado, com o presidente da Câmara, com o presidente do governo, né? Dizendo que jamais irá, e não jamais poderá ele admitir que possa concordar com o que muitos querem, né? Deixar o erro debaixo do tapete, né? Quer dizer, dar anistia àqueles que erraram. Aí o que o governo está passando? Está passando um péssimo exemplo para o futuro, né? Então jamais fará isso. E aqueles que desejar fazer isso vão ter que votar normalmente. Por que você quer isso? Por que você quer deixar passar um pano assim? Dá exemplo de corrupto.